Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nosso tema super atual, para quem me acompanha tanto nas redes sociais quanto aqui, já viu um vídeo curto sobre esse assunto, que é aí o fim do risco de se perder a nacionalidade brasileira ao adquirir outra nacionalidade. Você sabia que existia essa possibilidade? Pois é, agora ela não existe mais. E para quem tinha aí o receio, né, de dar entrada no seu pedido de nacionalidade portuguesa por naturalização, a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje sobre isso. Agora pode dar entrada tranquilamente, pois esse risco ele não existe mais, tá bem? Então, se quer saber mais sobre esse assunto, sobre essa atualização, como que está a redação atual, então, do artigo 12 da Constituição Federal, continue aqui nesse vídeo até o final. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, o meu nome é Ana Beatriz, eu sou advogada, atuo aqui em Portugal com nacionalidade portuguesa, sou regularmente inscrita tanto na Ordem do Brasil quanto de Portugal, e hoje nós vamos conversar sobre um receio que muitas pessoas tinham quando chegavam aqui no escritório para falar sobre a nacionalidade, sobre a aquisição da nacionalidade, né, por naturalização, tinham esse receio de se naturalizarem portugueses, mesmo tendo esse direito, pois tinham alguma questão no Brasil e não gostariam de ter o risco da perda dessa nacionalidade. Bom, como a gente tem um vídeo aqui no canal, também vou deixar o card aqui para vocês assistirem, essa perda, ela nunca foi automática. Apesar de estar prevista na Constituição Federal a possibilidade da perda da nacionalidade brasileira ao se adquirir uma nova nacionalidade por naturalização, ou seja, né, aquela pessoa que optou por uma nova nacionalidade, não são aquelas pessoas, né, que têm a nacionalidade originária, ou seja, filhos, netos de portugueses, bisnetos e afins, né, toda a cadeia sucessória aí que vai ter o direito a posteriori de adquirir essa nacionalidade, essas pessoas elas nunca tiveram o risco da perda da nacionalidade brasileira, tá bem? Então, quem que tinha esse risco? Os naturalizados, aqueles que optaram por ter uma nova nacionalidade, seja, por exemplo, por um tempo de residência, por um casamento. A gente sabe que foram poucos os casos de perda de nacionalidade brasileira em decorrência da aquisição por naturalização em uma outra nacionalidade, não apenas a portuguesa, mas qualquer outra nacionalidade. Né, um caso bem famoso foi daquela senhora que se casou com um americano, optou pelo green card, optou por se naturalizar americana e ela matou o marido. Né? Nesse caso, ocorreu um crime e, com isso, né, abriu-se, então, um processo e houve, então, a perda da nacionalidade brasileira dessa senhora para que ela fosse julgada, então, com as leis dos Estados Unidos. Né? Outros casos foram também relativos a crimes fiscais, tá? Então, assim, os poucos casos que tiveram, as perdas, elas ocorreram após um processo judicial, então a perda nunca foi automática, e todas elas suscitadas aí por crimes, sejam crimes, né, contra a vida, crimes fiscais, enfim. Então, apesar dessa perda ela nunca ter sido automática e necessitar de abertura de um processo, as pessoas, mesmo assim, tinham muito receio. Só que agora, com a emenda constitucional 131, publicada no Diário Oficial no último dia 4/10 de 2023, agora, semana passada, né? Esse risco ele não existe mais, está oficialmente agora na Constituição, e eu vou abrir aqui para vocês, como a gente sempre faz, vou abrir aqui a emenda, o que que ela diz, o que que ela altera lá no artigo 12 da nossa Constituição. Então, a gente vai verificar que essa perda, ela não ocorre mais, a não ser que a pessoa opte por não ser mais brasileiro, tá? E mesmo assim, essa pessoa ela vai poder readquirir a nacionalidade posteriormente, caso deseje. Então, vamos lá. Olha, Emenda Constitucional 131, de 3 de outubro de 2023, como eu falei, publicada aqui, ó, o texto no dia 4/10, tá? Então, o que que diz aí a redação? Né? Essa emenda, ela vem, então, alterar, como eu já mencionei, o artigo 12 da Constituição Federal, para suprimir a perda da nacionalidade brasileira em razão da mera aquisição de outra nacionalidade.
incluir a exceção para situações de apátrida, acrescentar a possibilidade da pessoa requerer a perda da própria nacionalidade. Então, o que agora diz o artigo 12 da nossa Constituição? Então, vamos verificar como que ficou a redação conforme a alteração da Emenda Constitucional 131, de 2023, lá no parágrafo 4º, que tratava aí da perda da nacionalidade brasileira, como que essa redação se dá atualmente, né, como que ela era e como que ela está agora. Bom, então, o parágrafo 4º do artigo 12 fala: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização, ou seja, aquela pessoa que se naturalizou brasileira de forma fraudulenta, tá? Essa pessoa vai perder a nacionalidade brasileira. Ou se, por exemplo, um brasileiro que se naturalizou em outra nacionalidade, ele fizer um pedido expresso de que ele não quer mais ser brasileiro, tá lá no inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição. Então, ó, se ele fizer um pedido expresso da perda da nacionalidade brasileira perante as autoridades brasileiras competentes, ressalvadas as situações que acarretarem a pátrida. Então, ele não pode, por exemplo, um brasileiro pedir para não ser mais brasileiro se ele não tem outra nacionalidade, porque aí ele vai ficar sem nacionalidade nenhuma, ou seja, ele vai virar uma apátrida, e essa possibilidade ela não existe. Podem verificar aqui, ó, redação dada pela Emenda Constitucional 131 de 2023, tá? Bom, agora também essa renúncia, né, ela não impede o interessado de readquirir a sua nacionalidade brasileira originária, tá? Então, mesmo que eu tenha me naturalizado em outra nacionalidade, que eu tenha optado por não ser mais brasileiro, se no futuro eu precisar reaver essa nacionalidade brasileira, eu posso fazer, porque a Emenda Constitucional 131 incluiu o parágrafo 5º na Constituição, lá no artigo 12, parágrafo 4º, tá bem? Então, nós vimos aqui hoje, né, que é possível você obter a sua nacionalidade por naturalização, seja a nacionalidade que for, né? Aqui a gente trata da nacionalidade portuguesa, sem medo, mas de perder a sua nacionalidade brasileira, tá? Se você já sabia disso, se é uma novidade, comenta aqui para mim, né? Se você tinha esse receio e agora vai finalmente dar o passo, né, para a sua nacionalidade europeia, que a gente sabe que tem muitas vantagens. Vou até deixar aqui o card desse vídeo também, que a gente fala das vantagens de ter aí a nacionalidade europeia, a nacionalidade portuguesa, tá bem? E nos vemos aí num próximo vídeo. Até lá!